A notícia chegou de surpresa no domingo, né, Patrícia? Ronaldo Fenômeno vai anunciar amanhã a sua aposentadoria. Todo mundo estava querendo saber se era verdade ou não, pois eu conversei com o Ronaldo pelo telefone, Tadeu, agora há pouco, no início da noite. E é verdade sim, ele confirmou que vai mesmo deixar o futebol a partir dessa segunda-feira, mas preferiu, por enquanto, não gravar a entrevista. O anúncio oficial da despedida está marcado para amanhã, no início da tarde, na sede do Corinthians. Aí eu perguntei para ele, Tadeu, por que ele decidiu, né, se aposentar agora, já no início do ano, mesmo tendo contrato com o Corinthians até o fim de 2011, como todos nós sabemos. Ele respondeu o seguinte, com essas palavras, temos aí, são as dores do corpo, a cabeça até quer continuar, mas o corpo não aguenta. E quando eu perguntei se estava sendo muito difícil para ele esse momento, ele respondeu, nos últimos tempos aí arte, nos últimos 3 dias, chorei feito um neném. Uma criança. O jogador também deixou uma mensagem para você que está assistindo ao Fantástico nesse momento. Disse que os últimos 2 anos em que viveu no Brasil foram os mais incríveis da vida dele. E agora o Fantástico relembra os momentos marcantes da carreira desse nosso ídolo do futebol, o maior artilheiro em Copas do Mundo de todos os tempos. Em Bento Ribeiro e em todos os subúrbios brasileiros, há milhões de histórias que poderiam ser a dele. Aos 17 anos, o garoto do subúrbio carioca, bom de bola, já era jogador profissional. Era titular do Cruzeiro, coisa pra gente grande. No Campeonato Brasileiro de 1993, fez 5 gols num jogo só contra o Bahia. No último deles, lembrou-se de que era ainda um adolescente. Resolveu tirar a bola do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues e riu da brincadeira. Em 1994, pouco antes da Copa dos Estados Unidos, Ronaldo foi jogar na Holanda, no PSV. De lá, foi convocado por Carlos Alberto Parreira. Levar garotos de 17 anos a uma Copa sempre deu sorte ao Brasil, desde Pelé. Ronaldo não entrou em campo, mas continuou a rir. No meio dos craques que ganharam o tetracampeonato, Ronaldo virou Ronaldinho, manifestação brasileira de carinho. Mas na Espanha é diferente. Quando Ronaldo chegou ao Barcelona, em 1996, foi apelidado de Fenômeno, e apelidos não costumam ser dados à toa. O menino tinha crescido. No Barcelona, fez gols históricos. Pela primeira vez, foi eleito o melhor jogador do mundo. Já contratado pelo Internazionale da Itália, era a estrela maior da seleção brasileira na Copa de 1998. O time chegou à final, era principalmente dele a responsabilidade de trazer o Penta. No dia 12 de julho, a história de Ronaldo surpreendeu a plateia com a primeira grande derrota do protagonista. Fragilizado por uma convulsão, nunca totalmente esclarecida, ele jogou mal a decisão. O time também, e a França levantou a taça. No ano seguinte, em 1999, Ronaldo sofreu a primeira de uma série de contusões graves. Quando tentou voltar, o cenário era a final da Copa da Itália, contra o Lazio. O drama, na primeira jogada, o joelho cede e Ronaldo desmorona do alto de 5 meses de recuperação. Nova cirurgia e novo tratamento, tudo mais demorado, 1 ano e 3 meses. Voltou aos poucos. Quando foi convocado por Luiz Felipe Scolari para a Copa de 2002, ninguém sabia o que ele poderia fazer pela seleção. Foi quando a história de Ronaldo chegou ao clímax. Ele marcou 8 gols, incluindo os 2 da final contra a Alemanha. E o Brasil conquistou a Copa pela 5ª vez. Naquele ano, o Fenômeno ganharia pela 3ª e última vez o prêmio de melhor jogador do mundo. Já era então do Real Madrid uma espécie de Olimpo do futebol. Pouquíssimos jogadores conseguiram ser bem recebidos no Barcelona e no Real, os rivais espanhóis. Mas depois do incrível ano de 2002, a história de Ronaldo mudou mais uma vez. Fora de campo, o campeonato estava ganho. Ronaldo era embaixador da ONU e fazia acontecer eventos históricos como o jogo da seleção no Haiti em 2004. Uma ideia dele que os haitianos jamais esquecerão. Mas em campo, Ronaldo já enfrentava problemas com o excesso de peso. E o Real Madrid não conseguiu nenhum campeonato europeu. A obsessão do clube. Ainda assim, Ronaldo era um dos motivos que levaram a seleção a desembarcar na Alemanha como grande favorita ao título de 2006. O atacante tornou-se ali o maior artilheiro de todas as Copas, mas a seleção fracassou. O craque foi para o Milan em 2007. De importante, apenas a repetição do que tinha feito na Espanha.
Poucos jogadores conseguem ser aceitos no Internazionale e no Milan, rivais italianos. Dispensado, viveu em 2008 o pior período de sua história profissional. Até que no fim daquele ano, Ronaldo teve a grande chance de encerrar bem sua história nos gramados. No dia 12 de dezembro de 2008, foi apresentado pelo Corinthians. Retribuiu como um menino. Foi campeão paulista e da Copa do Brasil. E no ano passado, ajudou o clube a voltar à Libertadores. A desclassificação na primeira fase é apenas o fim de uma história feita de grandes momentos. E que meninos de Bento Ribeiro e de todos os subúrbios do mundo conhecem bem. Esta será uma segunda-feira triste para o mundo do futebol. Encerra a carreira Ronaldo Fenômeno. Encerra-se uma página da história do futebol mundial. Ronaldo é um daqueles atacantes que se pode contar nos dedos de uma das mãos. O homem com o maior número de gols em Copas do Mundo, o homem que deu a volta por cima 3 vezes, com contusões terríveis, com cirurgias que praticamente todos davam a carreira dele como acabada. Se a Copa de 62 foi a Copa de Garrincha, se a Copa de 70 foi a Copa de Pelé, se a Copa de 94 foi a Copa de Romário, a Copa de 2002 foi a Copa de Ronaldo. Ele termina. Ele diz que não resiste mais às dores, que seu corpo não resiste mais. Mas será que é só isso? Será que ele mereceria, no final de carreira, ameaças, xingamentos, discussões de baixo nível? Como profissional, como torcedor, como fã e como amigo, eu só poderia dizer 2 coisas. O apelido é mais do que justo. E a você, Fenômeno, muito obrigado. Pois é uma pena, né? Mas o futebol tem um início e um final. É uma profissão que exige muito do físico. Eu acho que o Ronaldo para no limite, no momento certo, né? É um jogador que teve uma história brilhante no futebol brasileiro e mundial. É um jogador que daqui para frente, de repente, poderia começar a ter muita dificuldade, as críticas seriam muito pesadas. E acho que, pela história dele, por tudo aquilo que ele fez, ele não mereceria, na continuação, ter, assim, crítica muito pesada. Então, acho que ele fez bem, acho que decidiu bem, como ele sempre decidiu dentro da área. Sempre foi um jogador extraordinário dentro da área e está sendo agora inteligente também em parar nesse momento. Que ele seja muito feliz, né, nessa nova fase da vida. Vai deixar saudades dentro de campo, hein, Zé? Vamos cobrar? Fenômeno só tem um. Ronaldo, a gente não vai esquecer.